E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente trouxe 3 perguntas aqui no Café com Fertilidade para responder para vocês. Esse quadro nosso sai todo sábado cedinho. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, 3 perguntas. A primeira, a gente gravou um vídeo super interessante, tudo sobre teratoma, onde eu falo um pouco da origem das células, da linhagem celular, por que acontece o teratoma, por que o teratoma tem cabelo dentro. Se vocês assistirem, vou tentar pedir para vocês procurarem aqui no canal, ou tentar colocar o card aqui para vocês assistirem do teratoma. Mas por que eu comecei o assunto assim? Porque a gente recebeu uma pergunta da Júlia, que é o seguinte: teratoma, como a pessoa identifica isso no ovário? Quais exames devem ser feitos e como o ginecologista consegue identificar? Eu gravei um vídeo sobre teratoma, o vídeo deve ter ficado ali com 20 minutos, a gente vê que as pessoas realmente não gostam de vídeos ali muitos longos, então essa é uma pergunta que a gente recebeu nesse vídeo. Bora lá, responder essa pergunta. Como a pessoa identifica isso no ovário? Pessoal, grande parte desses tumores que aparecem no ovário benignos, eles não dão sintoma, então não dá para ter um sintoma guia. Por exemplo, a endometriose tem dor para menstruar, a paciente procura ajuda. O teratoma, na maioria das vezes, ele é um achado de exame. Então o paciente vai fazer um ultrassom de rotina e acaba descobrindo teratoma no ovário, beleza? Isso, existem algumas exceções. Quais exceções? Quando o tumor está muito grande, teratomas muito grandes, eles começam a comprimir alguns órgãos que estão em volta dele, e a paciente começa a ter um pouco de sintoma. Ou ela tem sintoma de compressão, ou ela fala, poxa, tem alguma coisa errada aqui na minha barriga está muito grande. E a paciente, de fato, acaba descobrindo ali o teratoma no ovário dela quando está em estados ou em tamanhos muito grandes. Neste caso, quando os teratomas são pequenos, normalmente são achados de exame. Você vai fazer ali um exame de rotina e acaba vendo isso no ovário, beleza? Quais exames devem ser feitos? Essa é uma grande discussão. Existe algum exame de rotina? Nem o ultrassom transvaginal, teoricamente, ele é considerado um exame de rotina que deve ser feito toda consulta, ou todo ano que você vai ao ginecologista. Isso não é verdade. Mas você sempre tem que guiar ali a pedida do ultrassom com um exame físico. Então o ginecologista ele vai fazer um exame de toque, e nesse exame de toque, né, que é o toque que a gente faz em ginecologia, ele empurra um pouquinho ali a parte de cima da vagina, que a gente chama de cúpula vaginal, e tenta palpar o anexo, a partir da região anexial. E se ele palpa um ovário um pouquinho aumentado, ele fala, poxa, ó, eu consegui sentir um ovário um pouquinho aumentado aqui, vou te pedir uma ultrassom transvaginal. E aí você acaba vendo isso. Então, mais importante é ser examinada pelo ginecologista de forma frequente, de forma rotineira, e se ele notar alguma coisa, te pedir um ultrassom transvaginal, beleza? Como o ginecologista consegue identificar isso? Através do exame físico, basicamente através do exame físico. É verdade dizer que teratomas muito pequenos, nem no exame físico é possível identificar, tá bom? E aí, nesses casos, fica aparecendo só no ultrassom transvaginal, mesmo para identificação. Beleza, Júlia? Segunda coisa, Luana, segunda pergunta aqui. Luana, doutor, tenho 2 blastocistos com classificação 4CB. Me fala um pouco sobre isso, sobre essa classificação. Legal demais. Pessoal, é o seguinte, os embriões que as pacientes formam durante o tratamento, quando você olha, quando as embriologistas olham ele no microscópio, existe uma morfologia embrionária, existe um formato. E essa morfologia ela pode ser classificada de várias formas. Uma das mais conhecidas é a classificação de Gardner, que a gente chama, que é a classificação de David Gardner, que é um pesquisador que continua publicando até hoje, é um pesquisador que publica realmente bastante, ele tem mais de 250 trabalhos. Inclusive, o ano passado ele publicou um trabalho na Fertility Sterility, como selecionar melhor os embriões dentro do laboratório, tá bom? Então, essas classificações, basicamente, elas servem para você ter um pool de embriões. Imagina que você tenha 10 embriões, e você selecionar os embriões que você quer transferir através dessas classificações, beleza? Claro, isso você ganha um pouco de tempo, o time to pregnancy, que a gente chama, que é o tempo para a gravidez, ele encurta. Então tem uma série de benefícios, beleza? Bom, mais sobre essa classificação específica. Esse número 4, ele é o grau de expansão do embrião. Então quanto mais expandido ele está, maior é o grau de expansão. E essas 2 letras, eles classificam um pouquinho ali da parte de fragmentação, e também eles mostram ali um pouco da simetria. Fragmentação e simetria basicamente são as 2 coisas, tanto da parte externa do embrião, que é chamada de trofo-ectoderma, tanto da parte interna, chamada de massa celular interna, ou inner cell mass, beleza? Bom, a segunda coisa que a gente pode falar sobre classificação embrionária é que nem sempre os embriões que têm melhor classificação são os que vão gerar gestação. Então,
Se a paciente às vezes tem 2, 3 embriões e um é uma classificação super regular e o outro não tão regular, elas têm muita dúvida e não necessariamente os embriões que têm uma classificação um pouquinho pior ali não vão gerar gestação. Isso não é verdade, tá bom? Beleza? Legal, pessoal. Vamos lá. Última pergunta do café de hoje. Simone Oliveira mandou o seguinte: doutor, quais são os exames que o médico deve pedir após 2 abortamentos? Então, aqui tem uma coisa bem interessante da Simone, que é, após o segundo abortamento, ela pode realmente cair numa necessidade, ali num capítulo que a gente chama de aborto habitual ou aborto de repetição. Então, a partir do segundo abortamento, já se justifica o médico pedir alguns exames para tentar descobrir se aqueles eram abortos que a gente chama de inevitáveis, ou seja, não existe nada para ser feito, não existe tratamento, ou os abortos evitáveis, que são uma série de coisas, tá bom? Bom, o que entra nessa lista? Por exemplo, as trombofilias entram nessa lista, as malformações uterinas entram nessa lista, as alterações de cariótipo, que a paciente ou o marido tem ali uma série de alterações no sangue que podem facilitar com que eles formem embriões alterados, beleza? Então basicamente é isso, assim, as malformações, as trombofilias, os cariótipos. Tem algumas outras coisas que a gente pede, a gente sempre afasta a endometriose também. A endometriose é uma doença que pode de fato aumentar o risco de abortamento também, beleza? Pessoal, se você ficou aqui até agora, se inscreve no canal, por favor. A gente está quase chegando em 8.000 inscritos. A gente tem a meta de fazer 100.000 inscritos, não sei quando vai ser, mas um dia a gente vai chegar lá. E queria pedir a ajuda de vocês para se inscrever no canal. Vejo vocês nos próximos cafés. Bom cafezinho, bom final de semana com a família. Um abraço, até o próximo vídeo.